Boa tarde a todos, mais um vídeo no canal. Esses vídeos que eu tenho gravado aí no meu canal, falando que eu era espírita, né? Algumas pessoas me pediram para que eu contasse realmente como foi a minha conversão ao Evangelho. Bom, e dentre essas pessoas, uma pessoa que foi muito fofa, eu acredito que ela segue o canal, porque eu vi já vários comentários dessa pessoa, né? Em vídeos diferentes postados aqui no canal, ela foi super fofa, né? Quando ela viu ali o testemunho de que Deus enviou um anjo para falar comigo. E ela deixou lá nos seus comentários para que eu falasse da minha conversão. E hoje é o vídeo da conversão. Essa pessoa fofíssima tá lá no comentário como Chancha Guedes. Este é o nome que ela utilizou. Provavelmente isso não deve ser o nome dela, né? Um pseudônimo, enfim. Mas eu quero te agradecer, Chancha, pelo seu comentário tão fofo, né? Por esse carinho, por essa atenção aí com os vídeos do canal, né? Para com a minha pessoa. Eu desejo que Deus te abençoe grandemente, derrame bênçãos aí sobre a sua vida, sobre o seu ministério, viu? Nós estamos juntos e obrigado pelo seu carinho, viu? Por toda essa atenção aí dispensada a este humilde servo de Deus, tá bom? E assim como muitas pessoas pediu, e para você que pediu, eu vou contar aqui o testemunho da minha conversão. Bom, vou partir aqui do princípio, talvez o vídeo fique um pouco longo, né? Eu vou tentar aqui resumir. Eu venho de uma família cristã e com acho que 6 anos de idade, mais ou menos, né? Que eu tinha 6 anos de idade, o meu pai, ele deixou os caminhos do Senhor, deixou de servir ao Senhor, ele e minha mãe, que hoje já dormem no Senhor. E a família, logicamente, automaticamente, você sendo criança, você não tem noção entre a sua mão direita e mão esquerda, e a família toda parou na fé. E eu fui criado de uma forma assim bastante liberal. Liberal, mas não que a gente não apanhasse quando fazia coisa errada, a gente apanhava e muito, somente eu apanhei bastante. Mas criado de uma forma liberal. Então a gente vai começando a crescer, começa a chegar a idade da razão, né? Da consciência. E depois de algum tempo, meu pai foi para a igreja católica, minha mãe também. Eu fui até batizado na igreja católica, mas criado de forma liberal. Eu ia na igreja católica uma vez perdida, né? Assim, e assim fomos criados. Eu já desde pequeno para baile, né? Bailes que aconteciam muito aqui nessa nossa região. Nós somos aqui da região Zona Sul, né, de São Paulo, e criado de forma liberal. Só não me envolvi com droga, com roubo ou coisa do tipo, mas a gente criado digamos assim, liberal, isso não é bom. A gente pode ser liberal até um certo ponto, eu acredito assim, né? Mas assim nós somos criados, né, com liberdade para sair, enfim. Dávamos conta, sim, né, do horário que a gente saía, do horário que a gente voltava, mas de uma forma liberal. E quando já digamos assim, o mocinho, estava acontecendo algumas coisas na minha vida, né, lá para o ano de 1900 e, mais especificamente, 1884. E como eu não tinha explicação para essas coisas, eu fui levando, né, esta vida, e até que chegou a oportunidade de um primeiro emprego registrado, e ali eu conheci algumas pessoas neste emprego que eram espírita. Um desses era um pai pequeno de terreiro, o outro que estava lá também era um umbandista. Conheci também um outro também, que era umbandista, e por curiosidade, eu procurei ali me orientar e passado algum tempo eu estava dentro da Umbanda. Bom, a minha conversão da Umbanda, para você que não sabe, eu fui cartomante. Não tive muitos anos dentro da Umbanda, por isso não posso falar mal nem nada. Apenas para mim é como uma religião, não me vergonho de dizer que eu fui na Umbanda, não tem por que me envergonhar. Fui da Umbanda e acabou. Tenho pessoas na família que são umbandistas, tenho pessoas que são do candomblé, pessoas até respeitadas nesta área, né, bastante conhecida. Não tenho nada a ver, cada um com a sua religião, com a sua forma de crer. E como é que se deu
falando de que eu era umbandista, como de alguma forma eu fui ser cristão, né? Ser um bíblia, ser o chamado crente, né? Digamos assim. Bom, eu de imediato quero dizer que eu nunca, né, pelo menos no passado, eu não achava legal esse negócio de cristianismo, de ser crente, essas coisas, eu achava isso tudo bobagem, né? Esse era um entendimento que eu tinha na época. Enfim, eu também era um cidadão que bebia muito. Um dia eu estaria contando meu testemunho aí, né? Desta vida, que é uma vida louca, né? De quem bebe muito. E eu sei que, passado algum tempo, né? Minha mãe faleceu. E depois de 2 anos de minha mãe falecida, mais ou menos 2 anos, quase 2 anos, meu pai casou de novo com uma mulher crente. E ele voltou para o evangelho e eu era espírita. E um belo dia, nessa época aí, né? Um belo dia, eu estava já pronto para ir para um bar, estava saindo de casa para ir para um bar aqui próximo de casa. Eu ia beber, depois ia voltar, ia almoçar e à noite ia sair. E nessa época meu irmão estava vivo ainda, né? Meu irmão chamado Isaías, ele já estava nesse bar e eu ia para lá, estava certinho. Quando eu ia sair, próximo de eu sair, bateram palma lá em casa e depois tocaram a campainha, porque tinha campainha, mas bateram palma primeiramente. E lá tinha duas senhoras que eu nunca vi, não conhecia, a minha madrasta não conhecia, meu pai não conhecia essas duas mulheres. Elas estavam ali batendo palma, eram duas crentes. Eu já estava saindo. Aí antes de eu sair, quando eu me desesperei, a porta da sala da minha casa, de onde eu moro, resido, essa casa que eu estou aqui gravando esse testemunho, estava aberta e essas duas irmãs já estavam lá. Minha madrasta recebeu, meu pai recebeu essas duas mulheres e eu falei, bom, eu cumprimento, saio, vou beber, não queria nem saber de papo com evangelho, com crente ou coisa do tipo assim. Eu não queria saber de sermão, de conversa, de conselho, de nada disso não. Não que a gente fosse assim um cidadão 100% rebelde, mas não queria. E quando eu abri a porta da sala, a porta do quarto, né, para ir para a sala, aí estavam essas duas senhoras e minha madrasta disse assim, olha, essas duas senhoras, essas duas irmãs estão aqui para falar com você. Eu falei, comigo? Comigo? Se é com você. Deus trouxe elas aqui para falar com uma pessoa desta casa e era um jovem. Na época eu era jovem, isso tem 30 anos atrás. E eu tentei lhe dar uma de João sem braço, né? Dar uma desculpa ali esfarrapada e ir embora. Eu falei, não, eu vou ali, eu já volto, porque eu ia voltar coisa nenhuma. Eu ia até demorar para não voltar. E aí, Deus, utilizando a minha madrasta, com sabedoria, ela disse assim, Jonas, elas vieram até aqui, o que te custa você dobrar os joelhos e elas orarem por você? Se Deus usou de sabedoria, né? Aliás, minha madrasta usou de sabedoria para com Deus. E aí eu pensei mesmo, acho que isso é ignorância da minha parte. Então dobrei os meus joelhos. E quando eu dobrei os meus joelhos, essas irmãs começaram a orar e elas foram tomadas naquilo que nós pentecostais, né, e os não pentecostais também falam, em línguas estranhas. Ou seja, começaram a falar ali, não que os irmãos tradicionais falem língua estranha, eles sabem ao que se refere o que eu estou falando aqui agora. Começaram a falar línguas estranhas e começaram a passar a minha vida todinha, coisa que só eu sabia. Somente eu sabia. Meu pai não sabia, minha madrasta não sabia. E eu fiquei pensando assim, né? Como pode isso? Porque até então eu tinha visto falar pombagiras na minha vida, né? Espírita, Exus. Um outro ser chamado Martini, índios, caboclos, né? Preto velho no geral, crianças, que nós assim chamamos, que diz que são espíritos de criança, de pessoas que morreram, enfim. Era esse o meu contato que eu tinha com seres, digamos, de outro planeta, né, ou que estão aqui na Terra e tal, dentro desta questão aí de crendices, né, no geral. De repente, Deus falando comigo e disse para mim assim ainda, olha só,
esta é a última vez que eu te chamo. Aí eu fiquei pensando, né? Assim, quando é que foi que Deus me chamou? Na mesma hora que eu falei isso, eu lembrei de uma irmã chamada Quitéria, muito conhecida aqui no bairro do Capão Redondo, missionária Quitéria, pastor João Batista, o seu marido, que pregou o evangelho para mim. Mas eu não dei ouvido. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu lembrei do meu irmão Laércio, né, que tinha um apelido de Alagoas, pai do meu irmão Lailton, que me deu agora esse celular aqui, que ele pregou para mim em algumas oportunidades, eu também não dei ouvido. Eu lembrei de um irmão nosso chamado Benê, que pregou para mim também, que se converteu antes de mim, acho que 2 anos antes, que falou comigo aqui até em frente de casa. Aí eu fui lembrar, e Deus falou, essa é a última vez que eu te chamo. E naquele dia eu me rendi ao Senhor e pude contemplar, pude entender este chamado. Eu entendi que era realmente Deus, senão não teria vindo. E quando falou a última vez, eu fiquei pensando, meu Deus, quando é que foi que Deus me chamou? Eu entendi que tinha sido através daqueles servos. E eu louvo a Deus, que vai fazer 31 anos que estamos aí servindo ao Senhor. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Eu não sou digno, nunca fui digno de nada, creio eu desta forma, principalmente da misericórdia do Senhor. Mas Deus nos dá, não aquilo que nós merecemos, que seria no caso o castigo, mas dá o que nós necessitamos, que é a sua misericórdia. E eu louvo a Deus por Deus ter entrado na minha vida. Devo toda a minha vida a este Deus maravilhoso. E fica aí meu testemunho, que Deus ele pode transformar o mais vil pecador. O mais vil pecador. Não desista da sua oração de pedir por alguém da sua família que está perdido nas drogas, na prostituição, em tudo aquilo que não presta. Clame ao Senhor. E tudo ao tempo de Deus. Deus pode trazer libertação e salvação, trazer mudança de vida. Eu sou um que foi mudado por Deus. Eu louvo a Deus por tudo. Fica aqui meu testemunho. Peço para que você compartilhe, nos ajude nessa missão. Esse testemunho pode falar muito ao coração de muitas pessoas. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal e suas redes sociais também compartilha. Nos ajuda a gente divulgar este reino maravilhoso que é o reino dos céus. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.